This is the 11th hour. With news, commentary, and answers to viewer questions from the authorized King James Bible. Here is Pastor Greg Miller. Em nossa série Desmascarando as Mentiras do Marchando para Sião, de Steven Anderson, um documentário sobre Israel e o povo judeu, nós acabamos de chegar ao ponto principal do filme, o cerne da questão. Quando a introdução de 5 minutos do filme termina, somos apresentados a este ponto principal e informados de que encontraremos as respostas ao longo do próprio filme. For over 1800 years, the Jews remained scattered throughout all nations. Then, in 1948, the impossible happened. The state of Israel was founded, and the Jews once again possessed the promised land. Many Christians have proclaimed this to be a miracle and a blessing from God. But was this really the blessing of the Lord? Or were darker forces at work? This film has the answer. Muito tempo neste documentário é gasto mostrando ao espectador que o judaísmo é uma religião apóstata. E é mesmo. Só que Anderson e companhia dão um salto antibíblico e sem nexo, afirmando que o judaísmo, em todas as suas formas, é apóstata na rejeição de seu Messias, Jesus Cristo de Nazaré. E uma vez que Israel é um Estado judaico composto por judeus, ortodoxos, conservadores e reformistas, de várias matizes e graus, bem como por um grande número de agnósticos, ateus e outros tipos de incrédulos, eles afirmam que o Estado de Israel hoje não é o cumprimento da profecia. Perceba, eles fazem a falsa afirmação de que Deus só reuniria os judeus na terra de Israel se esses judeus aceitassem Jesus Cristo e fizessem do Estado de Israel uma nação cristã composta pelo que chamamos de judeus messiânicos. Esta afirmação feita pelo Marchando para Sião é falsa e é o oposto do que Deus disse que aconteceria. Isso fica claro em Romanos 11, onde no versículo 25, Paulo escreve: Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que endurecimento ocorreu, em parte, a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Com exceção desse remanescente de judeus crentes, que geralmente chamamos de judeus messiânicos, Israel permanecerá cego até entrar a plenitude dos gentios. E quando é isso? Quando Jesus retornar. Os judeus permanecerão cegos e incrédulos até o retorno de Jesus Cristo, o que significa que devemos esperar que os judeus sejam reunidos na incredulidade antes desta plenitude dos gentios na segunda vinda. É isso que Romanos 11, 26 e 27 explica. Que quando chegar a plenitude dos gentios, somente então a nação de Israel reconhecerá Jesus Cristo como Messias. Lemos isso no versículo 26 de Romanos 11. E assim, todo Israel será salvo, não até então. Como está escrito, virá de Sião o libertador, que sabemos ser Jesus, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Não até que Jesus retorne e salve os que restarem vivos em Israel. No final da 70ª semana de Daniel, o tempo da angústia de Jacó, Israel como nação voltará sua fé para seu Messias, Jesus. Isso fica claro a qualquer um que leia a Bíblia inteira e entenda as Escrituras em seu contexto. Contudo, Anderson e seus amigos rejeitam a estrutura dispensacional das Escrituras.
E sendo assim, não possuem estrutura de referência, são totalmente incapazes de entender qualquer coisa além do básico da Bíblia. Zacarias 12:10 é uma passagem paralela a Romanos 11, do 25 ao 27. Em outras palavras, o que estamos prestes a ler em Zacarias 12:10 é uma descrição do cumprimento de Romanos 11, do 25 ao 27, profetizada por Zacarias, o profeta judeu do Antigo Testamento. Agora, leia isso e me diga como isso poderia descrever uma nação de crentes. Quando Jesus Cristo retornar, os crentes celebrarão e vencerão. Não serão muitos, mas olhe para a nação de Israel no retorno de Jesus Cristo. Quando Romanos 11, do 25 ao 27 for cumprido, a plenitude dos gentios entrará. Lemos aqui: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, Jesus, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Por quê? Porque os judeus mataram seu Messias e o rejeitaram por 2000 anos até aquele momento. Diga-me, como alguém pode acreditar que Israel teria de estar reunido como um bando de cristãos fundamentalistas bíblicos? Enfim, Romanos 11, do 25 ao 27, deixa claro que seus pecados não são levados em conta até o final, quando Jesus retorna. E quando ele retorna, eles não comemoram, eles choram. E durante esse período, que Jeremias chama de tempo da angústia de Jacó, em Jeremias capítulo 30, versículo 7, eles fazem uma aliança com a morte e o inferno. Vamos dar uma olhada em Isaías 28:15. Como um bando de judeus cristãos em Israel faria um pacto com a morte e o inferno? Isaías 28:15 diz: porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Isso soa feito uma nação cristã para você? Se você tiver algum bom senso, obviamente não. Mas todo este documentário depende desta falsa afirmação que é derrubada pelas Escrituras. A ignorância destrói. E heresia gera heresia. Pilhas de mentira. E é por isso que Anderson, Wittenberg e outros envolvidos no Marchando para Sião passam tanto tempo tentando convencer o espectador de que judeus e judaísmo não são cristãos. Claro que não são. Deus falou que o reajuntamento de Israel no final dos tempos seria na incredulidade. Os judeus crentes subirão com o corpo de Cristo no arrebatamento, o que pode ocorrer a qualquer momento. Outra verdade simples que Steven Anderson rejeita, diga-se de passagem. Cada judeu incrédulo será deixado para trás, assim como cada gentio incrédulo. Isso significa que todos os judeus do planeta, no momento do aparecimento do anticristo, serão incrédulos. Israel, em sua terra, logo após o arrebatamento, não terá qualquer remanescente dos judeus messiânicos, será uma nação de incrédulos. Esta ignorância sobre as Escrituras, junto às doutrinas de sua teologia ruim, explica o motivo de, imediatamente após a introdução do filme, Anderson e Wittenberg começarem sua longa exposição contra o judaísmo dentro de um elevador que parece não chegar ao último andar, se é que você me entende. Anderson começa sua explicação dizendo que desde 70 DC, o judaísmo não é uma religião bíblica, pois parou com o sacrifício de animais. Obviamente isso é verdade, pois foi o que Deus disse que aconteceria. So in order to understand the founding of the modern state of Israel, you have to understand the history of the Jews from AD 70 until that time. And you have to understand that their religion is no longer based on the Bible whatsoever. For example, ever since the temple was destroyed, they don't do any animal sacrifices. As far as the animal sacrifices are concerned, that's been discontinued.
finished. What developed in Judaism was the system of prayers. It sort of became a substitute. Well, I think that was the beginning of modernization. I really believe that. Once that temple was destroyed, Jews did not have a central location. They were dispersed. They literally changed the nature of Judaism. And that portable form of Judaism led a transformation from priestly Judaism to rabbinic Judaism. Agora, o crente conhecedor de Bíblia que assistir esta bagunça ficará o tempo todo querendo gritar: Oséias capítulo 3. Pessoal, só há uma forma de alguém devagar, como Anderson faz, ao não notar que está descrevendo o Israel do fim dos tempos nos exatos termos usados por Deus ao nos dizer que nos últimos dias não devemos esperar outra coisa deles. Total burrice, total falta de conhecimento, ou terceira opção, engano deliberado. Deixarei que cada espectador tire sua própria conclusão sobre isso, mas mantenha em mente este versículo que descreve nossos últimos dias, 2 Timóteo 3,13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Anderson, Wittenberg e companhia se encaixam nisso de uma forma ou de outra, pois estão enganando ou sendo enganados. Estão enganando os outros com este filme. Anderson está enganado ou é um enganador? Oséias 3 mostra Oséias, um homem de Deus atrás da prostituta Gomer, que representa a nação adúltera de Israel. E quando Oséias compra a prostituta de volta, ele nos dá uma descrição básica de como Israel ficará até a vinda do Messias conquistador em Oséias 3:4. Só então Israel é descrito com seu rei messiânico no milênio em Oséias 3:5. Então o versículo 4 descreve Israel antes do estabelecimento do reino. Agora, tendo em mente este trecho que acabamos de assistir, no qual Anderson e seus amigos falam sobre o abandono do sacrifício por parte de Israel e dos judeus desde 70 DC, como se isso fortalecesse seu argumento, escute a profecia de Oséias no versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Somos informados de que devemos esperar que Israel fique sem sacrifícios no templo. Até quando? Oséias 3:5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Em outras palavras, até que Jesus retorne e eles olhem para aquele a quem traspassaram, momento em que são libertos pelo libertador que tirará todos os seus pecados. Até lá, ainda teremos o período de 7 anos de tribulação. Israel está em incredulidade. Isso é descrito em Apocalipse 12, Romanos 11, do 25 ao 27, Zacarias 12:10 e Zacarias 14, dentre outros. É melhor vocês conhecerem a Bíblia, pessoal. As únicas pessoas que caem nas bobagens anti-arrebatamento e anti-Israel, idiotas, de Anderson, são as pessoas que não conhecem o livro.